Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 26 de janeiro de 2022. A gente começa essa edição falando sobre um exploit que foi publicado ontem para a vulnerabilidade CVE 2022-21371 no produto Oracle WebLogic. A falha permite que um atacante remoto não autenticado envie requisições HTTP em um formato específico e tenha acesso a arquivos sensíveis armazenados no servidor, o que pode incluir arquivos de configuração e bancos de dados locais. Ou seja, se enviar a requisição certa, o atacante cai dentro do sistema de arquivos do alvo. As versões 12.1.3.00, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 e 14.1.1.0.0 do Oracle WebLogic estão suscetíveis ao problema. O assunto foi até objeto de um TCA que enviamos aos nossos clientes ontem. O TCA, ou Tempest Cyber Security Alert, é um alerta emergencial que distribuímos aos nossos clientes em caso de problemas que requeiram atenção imediata. A Oracle emitiu correções para o problema. Links aqui na descrição do episódio. E pesquisadores da I7 divulgaram uma campanha de espionagem contra grupos de Hong Kong politicamente engajados. A série de ataques se baseia em uma vulnerabilidade no WebKit, o motor de navegação que está por trás de diversos sistemas da Apple, sendo que o principal deles é o navegador Safari, e além disso o ataque conta com táticas de watering hole. Os ataques de watering hole são aqueles em que o atacante invade e manipula um site ou cria o conteúdo na internet com o objetivo de atrair pessoas de interesse para que elas se infectem com um malware. O nome, watering hole, é uma referência àquelas grandes poças d'água que se formam em regiões bastante áridas do mundo, em que, em muitos casos, contém a única água disponível em quilômetros, e por isso se torna um ótimo lugar para caçar. Assim, o predador fica ali escondido só esperando um animal sedento aparecer para ele atacar. Os ataques de watering hole são muito usados em operações contra grupos políticos, que além de se infectarem, podem se tornar os disseminadores de um determinado ataque. Isso porque o atacante pode criar uma página de fake news difamando um político com um exploit que infecta quem navega por esse site. Dependendo do grau de indignação que o conteúdo criar, isso pode fazer com que os apoiadores desse determinado político, já com seus computadores infectados e com muita raiva, procurem denunciar a mentira, divulgando o endereço da página de watering hole entre os seus grupos e fazendo com que boa parte do grupo de apoio do político seja infectada. Nesse caso recente, os atacantes comprometeram entre 30 de setembro e 4 de novembro uma página legítima que pertence à D100 Rádio, uma rádio na internet com conteúdo pró-democracia em Hong Kong. Eles injetaram um código malicioso na página que seria imperceptível para quem acessa o site com o objetivo de ouvir rádio, mas que desencadeava a exploração da vulnerabilidade catalogada como CVE 2021-1789 no WebKit, que permite a execução remota de código no Safari. E caso essa exploração desse certo, um outro exploit era engatilhado, dessa vez para uma vulnerabilidade em um componente do kernel, catalogada como CVE 2021-30869. Caso as vulnerabilidades sejam exploradas com sucesso, o atacante teria acesso com privilégios administrativos em iPhones, iPads e Macs das vítimas, instalando o malware Dazzle Spy, descoberto pela E7 nesse estudo e preparado para coletar dados sensíveis dos alvos. As duas vulnerabilidades foram corrigidas em fevereiro e em setembro de 2021, de modo que o atacante montou essa operação para fisgar aquelas pessoas que não têm o costume de atualizar seus dispositivos. E em meio à tensão entre Rússia e Ucrânia, duas notícias de ontem são relevantes. A primeira delas, a de que um suposto grupo hacktivista baseado em Belarus, chamado Belarusian Cyber Partisans, assumiu a autoria de um ataque com ransomware contra os sistemas de empresas do sistema ferroviário de Belarus. Para que as chaves de criptografia sejam entregues, eles exigem que 50 presos políticos sejam libertados e que Belarus tire suas tropas da fronteira ucraniana. É importante que a gente avalie ações hacktivistas com cautela, pois elas sempre podem ser operações de fachada para agências de inteligência. Já a segunda notícia tem a ver com a repercussão do vazamento de um memorando de inteligência do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que aponta para o grande risco de uma escalada nos ataques cibernéticos com origem na Rússia, caso a invasão da Ucrânia realmente aconteça. Considerando que boa parte dos ativos que sustentam a internet são mantidos por organizações americanas, é importante estarmos atentos aos desdobramentos desse episódio.
Voltando ao tema das vulnerabilidades, pesquisadores da Qualys identificaram uma falha séria presente há 12 anos no PaulKit, um programa que compõe a maioria das distribuições Linux e tem a função de permitir a execução de comandos com diversos privilégios. É uma espécie de sudo com funcionalidades adicionais. A vulnerabilidade, catalogada como CVE 2021-4034, é classificada como uma falha de memory corruption, o que ocorre quando um atacante consegue causar erros que façam com que o computador perca a referência de onde tinha guardado o conteúdo de memória das aplicações que estavam rodando no momento em que o problema ocorreu. E se você der o estímulo certo a ele nessa ocasião, o sistema pode se abrir para a execução de coisas que antes não eram permitidas. Nesse caso, o PaulKit te daria acesso total ao computador afetado. Ainda não há indícios de que essa vulnerabilidade esteja sendo explorada em ataques, mas se trata de uma falha bastante atrativa, então recomendamos a homologação e instalação dos patches o mais rápido possível. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.